Você já se sentiu intimidado pela Bíblia? Aquele livro enorme, cheio de histórias, nomes e profecias. Parece uma jornada impossível de começar, não é mesmo? E se eu te dissesse que você pode compreender a espinha dorsal da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, em apenas algumas horas? Sim, é exatamente isso que vamos fazer hoje. Bem-vindos ao nosso especial A Bíblia Resumida. Meu objetivo aqui não é substituir a leitura profunda das Escrituras, mas sim te dar um mapa, uma visão panorâmica que vai iluminar seu entendimento e te inspirar a mergulhar ainda mais fundo depois. Pense nisso como o trailer épico de uma grande saga. Vamos começar pelo princípio, literalmente, o Gênesis. Aqui, tudo se inicia. Deus cria os céus e a terra, a luz, a água, as plantas, os animais. E finalmente, o homem e a mulher, Adão e Eva, a sua imagem e semelhança. Eles vivem em perfeita harmonia no jardim do Éden. Mas essa perfeição é quebrada. A desobediência, simbolizada pelo fruto proibido, introduz o pecado no mundo e os afasta da presença de Deus. Essa separação é o grande drama que toda a Bíblia vai tentar resolver. A história avança rapidamente. Vemos a humanidade se corromper, levando ao grande dilúvio com Noé. Depois, a Torre de Babel, onde a arrogância humana resulta na confusão das línguas e na dispersão dos povos. É em meio a esse cenário que Deus escolhe um homem, Abraão. Ele faz uma promessa a Abraão, que através dele todas as nações da terra seriam abençoadas. É o início da nação de Israel. A saga da família de Abraão é fascinante. Seu filho Isaque, seu neto Jacob, que tem seu nome mudado para Israel, e tem 12 filhos, que se tornam as 12 tribos de Israel. Uma história de ciúmes leva um de seus filhos, José, a ser vendido como escravo para o Egito. Mas o que parecia uma tragédia se revela parte do plano divino. José se torna um grande governador e salva sua família e todo o Egito da fome. Porém, com o tempo, os descendentes de Jacó, os israelitas, se tornam escravos no Egito, clamam por libertação. E Deus responde levantando um líder improvável, Moisés. Através de 10 pragas espetaculares, Deus liberta seu povo. Eles atravessam o Mar Vermelho a seco, em um dos milagres mais icônicos de todos os tempos. No deserto, no Monte Sinai, Deus entrega a Moisés os 10 mandamentos e toda a lei. Essas leis não eram apenas regras, mas um guia para que o povo vivesse de uma forma que refletisse o caráter santo de Deus e os diferenciasse das outras nações. Após 40 anos de peregrinação, eles finalmente chegam à Terra Prometida, Canaã, com a morte de Moisés. Josué lidera a conquista da terra. Segue-se um período conturbado, o tempo dos juízes como Sansão e Gideão, onde o povo vive em um ciclo de pecado, opressão, arrependimento e libertação. Eles então pedem um rei, querendo ser como as outras nações. Saul é o primeiro, mas seu coração se desvia. Então surge Davi, um jovem pastor, o matador de Golias, um homem segundo o coração de Deus. O reinado de Davi, e depois de seu filho Salomão, é a era de ouro de Israel. Salomão constrói um magnífico templo em Jerusalém. Mas infelizmente, a idolatria e a desobediência levam o reino a se dividir em dois: Israel, ao norte, e Judá, ao sul. É um período marcado pelos profetas, como Elias, Isaías e Jeremias, homens que Deus enviava para advertir o povo e chamar todos de volta à aliança. Suas palavras, em grande parte, não foram ouvidas. O reino do norte, Israel, é conquistado pela Assíria. Anos depois, o reino do sul, Judá, é levado cativo para a Babilônia, e o templo de Salomão é destruído. É um momento de profunda crise nacional e espiritual. Contudo, mesmo no exílio, profetas como Daniel e Ezequiel mantêm viva a chama da esperança, prometendo uma futura restauração. E a restauração acontece. Após 70 anos, sob o Império Persa, um remanescente do povo judeu retorna a Jerusalém. Liderados por figuras como Esdras e Neemias, eles reconstroem os muros da cidade e o segundo templo. O Antigo Testamento se encerra com o povo de volta à sua terra, mas sob domínio estrangeiro, aguardando ansiosamente o cumprimento da maior de todas as promessas, a vinda do Messias, o Salvador. E aqui, a página vira. Entramos no Novo Testamento. 400 anos de silêncio profético são quebrados pelo anúncio do nascimento de João Batista e, claro, de Jesus. O Evangelho de Mateus começa com a genealogia que conecta Jesus diretamente a Davi,
e Abraão, mostrando que ele é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Jesus nasce de uma virgem, Maria, em Belém. Seu ministério público dura cerca de 3 anos e revoluciona tudo. Ele ensina com uma autoridade nunca vista, usando parábolas para revelar os segredos do reino de Deus. Ele cura os doentes, expulsa demônios e realiza milagres que demonstram seu poder sobre a natureza e a morte. Mais do que isso, ele afirma ser o Filho de Deus, o caminho, a verdade e a vida, a única forma de se reconectar com o Pai. Essa afirmação audaciosa e sua crescente popularidade o colocam em rota de colisão com os líderes religiosos. Ele é traído, preso e condenado. Aquele que veio para salvar é crucificado. Na cruz, ele cumpre o propósito final. Se torna o sacrifício perfeito pelos pecados de toda a humanidade, rasgando o véu que nos separava de Deus. Aquele drama da separação que começou no Gênesis encontra sua solução aqui, mas a história não termina na cruz. 3 dias depois, Jesus ressuscita. Ele vence a morte, provando que tudo o que disse era verdade. Durante 40 dias, ele aparece a centenas de seus seguidores e antes de subir aos céus, ele dá a grande comissão: ir por todo o mundo e fazer discípulos, prometendo que estaria com eles para sempre. O livro de Atos dos Apóstolos narra o que acontece a seguir. O Espírito Santo desce sobre os discípulos no dia de Pentecostes, e a igreja nasce. Pedro prega com ousadia, e milhares se convertem. A mensagem do Evangelho começa a se espalhar de Jerusalém para a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Vemos a conversão de Saulo, um perseguidor ferrenho dos cristãos, que se torna o apóstolo Paulo, o maior missionário da história da igreja. As cartas do Novo Testamento, escritas por Paulo, Pedro, João e outros, são cartas de instrução, correção e encorajamento para as primeiras comunidades cristãs. Elas explicam em detalhes a teologia por trás da vida e obra de Jesus e nos ensinam como viver a vida cristã na prática, em amor, santidade e unidade. Finalmente, chegamos ao último livro, o Apocalipse, escrito pelo apóstolo João. É um livro cheio de simbolismo, mas com uma mensagem central muito clara: ápice do caos, da perseguição e do mal no mundo. Deus está no controle, e a vitória final pertence a Jesus. O livro descreve o retorno de Cristo, o julgamento final, a derrota definitiva do mal e, o mais glorioso de tudo, a criação de um novo céu e uma nova terra. A história, que começou com um jardim perdido, o Éden, termina com uma cidade de jardim celestial, a Nova Jerusalém, onde Deus habitará com seu povo para sempre. Não haverá mais choro, nem dor, nem morte. A separação que ocorreu no início é finalmente e eternamente revertida. A comunhão perfeita com Deus é restaurada. Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia conta uma única e grandiosa história: a história da redenção de Deus para a humanidade, através de Jesus Cristo. Ufa! Que jornada incrível, não é? Espero que este resumo tenha te dado uma nova perspectiva e acendido em você o desejo de explorar cada detalhe dessa história maravilhosa por conta própria. A Bíblia é mais do que um livro, é a palavra viva de Deus. Se este vídeo te ajudou a entender melhor a Bíblia, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que também precisa assistir e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Muito obrigado por me acompanhar nesta jornada. Fiquem com Deus e até a próxima.